Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é muito rica. Vejam quantas maravilhas nós podemos perceber que Deus realiza na vida do seu povo e continua realizando na nossa vida. A primeira leitura, tirada do livro de Esdras, nos mostra a redescoberta da palavra de Deus pelo povo que tinha sido repatriado depois do exílio. O povo de Deus tinha sofrido uma das maiores catástrofes da sua história, quando Babilônia, um grande império, havia se apoderado da Terra Santa, havia destruído o templo e havia deportado todas as lideranças do povo de Deus. De modo que, durante muito tempo, o povo ficou no esquecimento da sua própria identidade enquanto povo e da sua vida de fé. Depois, com a queda do Império de Babilônia, o Império Persa, através do rei Ciro, autoriza o retorno do povo para a sua casa. E aí, Esdras e Neemias começam a reconstruir o templo. E agora nós vemos o povo que também redescobre a palavra de Deus. Esdras, como doutor da lei, como sacerdote, ele celebra o culto, mas também proclama, lê a palavra de Deus, enquanto que os levitas, que eram auxiliares do templo, vão explicando, vão catequizando, ensinando o povo, que então vai redescobrindo o valor da palavra de Deus, que fazia parte da própria identidade daquele povo como povo de Deus. Assim também nós somos chamados, sobretudo nos momentos de maior dificuldade, mas em cada momento da nossa vida, a jamais perder de vista a nossa identidade de cristãos, de católicos, de vocacionados à comunhão de vida eterna com Deus, e nesse sentido, de sermos pessoas forjadas na escola da oração e na escola da palavra de Deus, de modo que a Bíblia deveria ser um pouco o nosso livro de cabeceira. O Evangelho, nós vemos a missionariedade dos discípulos em ação. Jesus, que não apenas tinha o grupo dos 12, entre os quais Pedro, Tiago e João são reconhecidos como as colunas, e Pedro como o príncipe dos apóstolos, mas Jesus tinha também outras pessoas que se reuniam ao redor dele, como as santas mulheres, e aqui nós vemos um grupo de 72 discípulos que também serviam à palavra de Deus. E Jesus os envia 2 a 2 pelas mesmas cidades pelas quais ele deveria passar, para que eles também pudessem ser canal da graça de Deus. E é muito bonito ver, numa outra passagem, como eles retornam alegres, dizendo que até os demônios obedeciam às suas ordens. E Jesus lhes diz que eles não deveriam se alegrar porque os espíritos os obedecem, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Meus queridos, a igreja é missionária pela sua própria natureza. Aliás, a missão brota da própria dinâmica da Trindade. É o Pai que envia o Filho, o Pai e o Filho que enviam o Espírito Santo, Jesus que participa, ou melhor, que partilha o seu ser missionário com os outros, de modo que nós hoje, cada um na sua condição, cada um no seu estado de vida, fazemos parte dessa corrente, dessa cadeia de missão que vai até o fim dos tempos. E também nós somos enviados muitas vezes como cordeiros no meio de lobos. Mas se por acaso as dificuldades da própria missão ou as tribulações da vida vierem ao nosso encontro, que a palavra de Deus possa nos lembrar aquilo que Esdras disse ao povo de Deus: não choreis, não vos inquieteis, Deus está convosco, a alegria do Senhor será a vossa força. E finalmente eu gostaria de lembrar a vida dos santos brasileiros, André Soveral, Ambrósio, seus companheiros, e ao mesmo tempo de Santa Giana. Duas formas tão diferentes de dar a vida e ao mesmo tempo movidas pela única razão, o amor. No caso dos nossos mártires, o testemunho incondicional de ir ao encontro
daqueles povos mais esquecidos e que nunca tinham ouvido falar do Evangelho e por isso mesmo sofrendo já nas próprias condições tão precárias em que a missão deveria se realizar, mas sendo corajosos para não desanimar, mesmo quando tiveram que dar o testemunho do derramamento do próprio sangue. Aliás, o mártir não é testemunho porque ele derrama o sangue porque ele é testemunho, porque ele é mártir. A palavra mártir quer dizer justamente testemunha. E o caso de Santa Giana, alguém que dá a vida pela vida do seu próprio filho. A mãe que verdadeiramente compreendeu o valor da maternidade e que não tem dúvidas. Aliás, ela exigiu dos profissionais da saúde, ela que também era médica, de que eles levassem a gravidez avante, mesmo sabendo do risco. Nós estamos aí no início dos anos 60, portanto a medicina não tinha os recursos que tem hoje. Ela, sabendo dos riscos que estava correndo, ela não titubeou em nenhum momento, não vacilou e disse: levem avante, porque salvem o bebê, porque ele tem direito a viver e ser feliz. E hoje, então, nós queremos, movidos por todas essas iluminações que a palavra de Deus nos traz, nós queremos também nos consagrar como autênticos defensores da vida. A vida humana, ela é sagrada desde o momento da concepção no ventre da mãe até a sua morte natural. Então nós queremos dizer não a todas as formas de violência. Queremos dizer não ao aborto, mas queremos dizer não também à eutanásia, queremos dizer não à fome, à violência doméstica, à exploração, ao trabalho escravo, enfim, a todas aquelas circunstâncias que, de uma forma ou de outra, agridem a vida da pessoa humana. E nós queremos acolher todas as pessoas que tenham trilhado os caminhos do mal, mas que querem voltar, e acolher a todos aqueles que estão atravessando esses momentos de turbulência, ou como diz o Papa Francisco, estão atravessando as suas periferias existenciais, vivendo a dor, a solidão, a falta de sentido, a perda de um ente querido, que a nossa solidariedade possa ser para eles também apoio, conforto, e assim, todos juntos, haveremos de nos alegrar em torno da mesa e da palavra do Senhor. Aí poderemos experimentar na própria vida o que promete a palavra de Deus. A alegria do Senhor há de ser a nossa força. Que assim seja.